Infelizmente, o meu japonês não é bom o suficiente para eu fazer uma abertura só em japonês sem legenda. Vou ficar devendo essa. Com roteiro e direção de Wes Anderson, A Ilha dos Cachorros apresenta um futuro apocalíptico na cidade japonesa de Megasaki, que se encontra assolada por uma epidemia de vírus transmitido por cachorros, com o risco de espalhar para os humanos. O prefeito da cidade, que também é um magnata industrial, Kobayashi, que é mais chegado a gatos, declara que todos os cachorros serão transferidos para uma ilha onde é despejado o lixo da cidade e deixados à própria sorte, a contragosto de grande parte da população, até conseguirem encontrar uma cura. Depois de 6 meses de isolamento, a vida na ilha se torna um inferno para os cachorros, com facções rivais lutando por sobrevivência. Um desses grupos, composto pelos cachorros de raça Rex, King, Boss, Duke e o vira-lata solitário Chief, encontram um jovem Atari Kobayashi, sobrinho do prefeito, que foi à ilha em um avião roubado, em busca de seu cão de guarda Spots, o primeiro cão a ser transferido para a ilha como um gesto de compadecimento pela parte do prefeito. Enquanto isso, no continente, a aluna de intercâmbio Tracy Walker, líder do grupo ativista pró-cachorro, investiga as indústrias Kobayashi, na esperança de expor uma conspiração por parte do prefeito de usar a epidemia como manobra política para garantir sua reeleição. O Wes Anderson, ele é um profissional muito consistente na obra dele. Toda vez que você vai ver um filme de Wes Anderson, você meio que sabe o que esperar, o que não significa que ele seja previsível. Apesar dele sempre usar os mesmos atores, você em todos os filmes tem planos super abertos de cenários meticulosamente confeccionados e sempre com personagens traumatizados, meio excêntricos, porque que eles são meio travados na vida porque eles não conseguem se desvencilhar do passado, mas todos eles têm uma honestidade, uma verossimilhança emocional e que te permite, apesar da bizarrice dos personagens serem super esquisitos, você consegue se aproximar deles. Porém, de tanto ser esquisito, dá pra perceber que são caricaturas, que não são personagens irreais demais. Então, apesar de você sentir o que os personagens sentem, você vê meio que a distância, você não consegue se identificar com ele. E isso é uma característica interessante de todos os filmes do Wes Anderson, que eles são tão bonito, tão perfeitinho, que fica muito evidente que é uma coisa artificial. E os filmes sabem disso, eles querem parecer artificiais. E é por isso que stop motion é a forma perfeita pro Wes Anderson fazer filme, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. Nos filmes do Wes Anderson é tudo detalhadinho, tudo tem uma textura específica, cor específicos, que casa perfeitamente com a estética de stop motion, seja nos movimentos, na expressividade dos personagens. Os filmes do Wes Anderson, eles meio que já são uma casa de boneca, então faz todo sentido ele simplesmente ir lá e filmar umas bonecas. A estética visual do stop motion proporciona para a estética própria do Wes Anderson umas possibilidades que não seriam possível nunca em live action. A pelugem dos cachorros é super detalhada, e mesmo assim os cachorros estão tudo surrados, eles ficaram meses e meses numa ilha sem condições nenhuma. E mesmo assim eles são bonitos. Os humanos, eles meio que parecem ser uns bonecos de pano. Eles são bonitinhos, eles têm suas imperfeições, tem roupa rasgada, tem cabelo despenteado, mas até tipo coisa como sarna ou cicatriz, seja nos humanos quanto nos cachorros, parece que é tudo escolhido meticulosamente, pareceu que pessoas passaram horas colocando essas sarnas e cicatrizes, o que de fato passaram, mas isso fica explicitado. O filme, novamente, ele quer aparecer artificial e simultaneamente bonito. Diferente de filmes clássicos de stop motion, como O Estranho Mundo de Jack, Coraline, filmes em geral da Laika, até o próprio Fantástico Senhor Raposo, que é o filme anterior em live action do Wes Anderson, que normalmente usam enquadramento, edição para dar uma sensação de escala, de proporções reais para os bonecos que eles estão fazendo em relação ao cenário. Nesse filme não, nesse filme parece que eles são uns bonequinhos pequenos num diorama. A história do filme é relativamente simples, ela segue 2 tramas. A primeira é sobre a Tracy Walker, que ela é a estudante de intercâmbio, que ela é determinada para achar uma corrupção na Kobayashi e provar
que eles têm a cura, mas não revelaram. E é nessa parte da história que fala basicamente sobre preconceito, complacência frente à injustiça, interferência de corporações no governo, decisões dessas corporações que afetam toda a população e depois como elas manipulam os fatos, distorcem para jogar a culpa em quem é mais oprimido e quem não tem defesa. Já a outra trama é a trama do Atari em busca dos Spots com os outros cachorros, principalmente o Chief, que ele é um cara que normalmente é contra e ajudar o Atari, mas os cachorros pressionam ele acaba indo. Ele é um cachorro solitário, ele sempre foi vira-lata na vida, ele nunca gostou da companhia de humanos, mas é lógico, nessa busca ele vai interagindo com o Atari, ele vai se afeiçoando com ele, e essa interação leva ele a confrontar seus próprios traumas, suas próprias ansiedades e descobrir verdades novas sobre si mesmo. É nessa parte que tem o tradicional diálogo de Wes Anderson, cheio de personagens afetados, com tiradas, sacadas afiadas, diálogos engraçadinhos, até um momento em que caem umas revelações e te dá uma porrada, você fala, meu Deus, de onde veio isso? O filme não foca tanto nisso, mas ele dá um certo destaque nessa parte para as consequências das decisões precipitadas do governo, na perspectiva de quem sente as consequências na pele. E ele faz isso sem ser muito explícito, mas tendo uma sensibilidade, mostrando como afeta as pessoas que são as vítimas disso, sem ficar muito pesado. E apesar o filme sendo, no geral, ele é mais cômico, mas nessas partes ele aumenta a tensão. O Wes Anderson, ele sabe aumentar a tensão quando necessário. A história desse filme é basicamente Tito e os Pássaros bem executado. Uma parte do filme que é meio complicada é a utilização de elementos tradicionais japoneses. É uma coisa que todo mundo vem reclamando, e eu entendo até certo ponto, mas pra mim o que pega mesmo é o uso da língua japonesa nesse filme. O que acontece é que na maior parte do filme, quando os personagens japoneses todos falam japonês, mas isso não é traduzido de forma alguma, não é dublado, não é legendado. Em alguns casos é traduzido diegeticamente, ou seja, na própria história está sendo feita uma tradução. Às vezes o prefeito ele vai fazer um pronunciamento, então tem uma intérprete simultânea na cabine dela falando, traduzindo, e a gente entende. Em alguns outros casos, mas na maior parte das ocasiões, a língua japonesa é mantida não traduzida, ou seja, se você entende japonês, você vai ter esse entendimento a mais, você vai entender o filme de uma forma que a maioria do público não vai. Mas tem uma questão que, uma das razões pela qual o japonês não é entendido é porque, para você ficar na perspectiva dos cachorros, porque o que acontece? Além dos personagens americanos, só os cachorros falam em inglês. Os cachorros todos têm sotaque americano, todo mundo fala com dialeto, gírias americanas. Os cachorros praticamente são americanos. E teoricamente seria para colocar a gente na perspectiva dos cachorros, pra gente ser pessoas pequenas no mundão em que a gente não entende direito como acontecem as coisas. Mas o filme ele não é muito consistente com isso. Tem cenas em que os cachorros não entendem certas coisas, mas quando uma pessoa japonesa fala uma palavra em inglês, aí os cachorros entendem. Então, como assim? Os cachorros não entendem japonês, e isso é uma licença poética pra gente entender os cachorros, mas aí eles entendem inglês. Então quer dizer que se um americano falasse com um cachorro, ele entenderia? É isso, tipo, o filme ele quer aproveitar desse recurso narrativo, mas aí quando não funciona ele viola as próprias regras, porque sim, tem uma parte até porque são dois japoneses falando um com o outro, que não teriam razão nenhuma pra falar em inglês, mas aí eles falam uma frase em inglês para garantir que essa informação seja transmitido. E isso não tem coerência interna nenhuma, é só o roteiro precisa que essa informação seja transmitida para o público. Então essa questão de não traduzir o japonês só uma mistura de duas coisas. Um é deixar a gente na perspectiva dos cachorros que não entendem a língua humana e dá a sensação de estar numa terra desconhecida. Ou seja, a sensação que, por exemplo, o Wes Anderson deve ter
visto quando ele viu filmes do Kurosawa, que esse filme é uma homenagem ao cinema japonês, ao cinema que ele via provavelmente na faculdade, mas essas duas razões, elas não se combinam 100%. Talvez se você quisesse fazer a parte dos cachorros, de você não entender o que os humanos falam, talvez uma solução mais elegante tivesse sido o fazer que nem o Charlie Brown, Snoopy, que os adultos eles não aparecem e o que você ouve deles é um trompete. A fala dos pais, dos adultos nos desenhos do Charlie Brown é sons. Eu não tenho nada contra usar esse recurso, mas do jeito que tá no filme, ele é meio inconsistente e não sei se vale tanto a pena as partes em que isso é usado bem, quando comparado à quantidade de vezes que as regras são violadas por causa de praticidade. Por mim, não acrescenta tanto a ponto de ter esses errinhos. Mas apesar disso, o filme vale muito a pena, ele é maior do que a soma das partes, a história dele é muito bonita, quiçá até relevante, com aquele equilíbrio perfeito entre humor excêntrico e honestidade que só o Wes Anderson traz pra você. Outra coisa que eu não mencionei ainda, que são as vozes dos cachorros, que são Bryan Cranston, Liev Schreiber, Edward Norton, Jeff Goldblum, Bill Murray, todos a patota do Wes Anderson interpretando os personagens caricatos com diálogos polidos e artificiais que são hilários, porque pessoas falando umas atrocidades com uma voz completamente monótona e contida. A animação é maravilhosa, em especial o pelo dos cachorros, que os cachorros são lindos nesse filme, e a ilha de lixo, que parece que cada lixo lá tem a sua própria história, você dá pra ver cada pedacinho, cada coisa que tem lá, até os ratos, até restos mortais de outros cachorros. Eu que trabalhei em cinema, eu posso garantir que todo filme é um pequeno milagre, mas a animação em stop motion é um milagre à parte de tanta dedicação que você precisa, de tanto esforço, é muita coisa pra se fazer. Vocês não têm noção o quanto é difícil fazer animação. Então eu não só sugiro esse filme, como eu imploro, veja esse filme, prestigie, porque, meu Deus, vale a pena. E com isso o vídeo acaba por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem uma curtida no meu vídeo. Se vocês querem que eu fale mais de filmes não tão comerciais, dê um comentário. Se vocês querem que eu pare de falar de filmes não comerciais, também comente. Se inscreva no meu canal para ter constantes atualizações, mas clica no sininho só pra garantir, porque o YouTube é meio chato com isso. Me siga nas redes sociais, eu tenho redes sociais agora, tenho Instagram, Facebook, Twitter. Compartilhe esse vídeo com amigos, mostra que tem público pra essas coisas que eu faço. Bom, eu fui o Mas Kalenka, obrigado por assistir o Lars Kalenka, uma produção parcialmente satisfatória. Até mais.